Olá, que bom estarmos juntos novamente. Você sabe a diferença do joio e do trigo? Quem são o trigo e quem são o joio? E você? Você é joio ou você é trigo? Veja tudo isso logo mais, mas antes, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e se tiver alguma dúvida, deixe os comentários. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Estamos estudando as parábolas do reino que estão escritas no capítulo 13 de Mateus. Só aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo contando 7 parábolas. Dando continuidade ao estudo, nós vamos em Mateus capítulo 13, vamos ler do verso 24 até o verso 30. Grande parte dos ensinos de Jesus foi transmitida por meio de parábolas. E o significado de parábola, literalmente, significa comparação. O Senhor Jesus Cristo, ele usava coisas do cotidiano para comparar as grandes verdades do reino. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no celeiro. Nessa parábola nós temos aqui 2 senhores. Um que era o proprietário da terra, que semeou sementes de trigo. E o outro que era o inimigo dele, que semeou sementes de joio. O proprietário aqui, ele simboliza o próprio Cristo, o próprio Filho do homem, que semeou a boa semente. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E quem semeia é o inimigo, é o diabo. Então, nós precisamos entender aqui que no mundo que estamos vivendo, existem 2 caminhos ou 2 lados, ou joio ou trigo. Ou estamos com Jesus, ou estamos longe de Jesus. E quem está longe de Jesus, querendo ou não, está do lado do inimigo. Não existe um terceiro grupo. Há 2 caminhos, um estreito e um largo. Na eternidade, ou céu ou inferno. Então, não há lugar para um terreno neutro, um meio termo. Então, a primeira lição que podemos tirar é que ou seguimos a Jesus ou estamos do lado do inimigo. O texto fala de 2 sementes e que elas eram muito parecidas, porque quando elas vão crescendo, os lavradores até podem confundi-las, ou seja, confundir o joio com o trigo, porque elas são muito parecidas. E é isso que nós precisamos entender nesse texto, né? Que por mais que pareça doloroso entre nós, há trigo bom semeados por Cristo e há trigo ruim ou joio semeados pelo inimigo. Agora, os 2 têm que crescerem juntos. Temos que conviver juntos. Trigo e joio, joio e trigo. E vamos convivendo. Imagine na esfera da igreja, nos ministérios, no diaconato,
no ministério de música, no ministério da escola bíblica dominical, entre os membros da igreja, há joio e trigo. Agora, você pode perguntar, mas pastor, você consegue identificar o joio e trigo? Não, nós não conseguimos, porque só Deus conhece o coração do homem. Nós não temos esse discernimento e nem temos a autoridade de julgar quem é joio e quem é trigo. Por isso que o texto diz que só no final, só lá na colheita, é que vai se identificar o joio e o trigo. E esse final e essa colheita, não há dúvida, meus amados, que se refere ao dia do juízo final. Porque logo mais o Senhor Jesus Cristo vai explicar sobre isso. E eu quero dar um conselho a muitas pessoas que chegam na igreja e vão achando que aqui tem muitas pessoas santinhas, que todos são santos. Por mais sincero que você seja, você não pode acreditar nisso. Aqui há pessoas pecadoras que deram um passo para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Estamos num processo, eu gosto da palavra aqui, estamos em construção. A maioria de nós, crentes, ainda estamos em construção. Por isso nós não devemos julgar uns aos outros. Então aqui é um lugar de enfermos, é um lugar de doentes, lugar de pessoas que estão aprendendo. Agora, é claro, nós vamos ver joio e trigo, mas ainda não vamos conseguir diferenciar os dois. Você vai encontrar muita gente sincera, mas também vai encontrar muitos religiosos, que são apenas religiosos. O texto conclui com a explicação. Lá no verso 36, o Senhor Jesus Cristo diz assim: então ele deixou a multidão e foi para a sua casa. E seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, ou seja, no fim dos tempos. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. Sabe, pode ter alguém me ouvindo que já se sentiu decepcionado pela vida de um pastor, pelas palavras de um pastor. Pode ser que alguém que está me ouvindo já se sentiu decepcionado com algum irmão, né? E com algum líder. E está fora da igreja por esse motivo. Alguém que está me ouvindo pode ser alguém que ainda não perdoou, não consegue perdoar o próximo. Alguém que o ofendeu, alguém que o magoou. Ou você que está me ouvindo pode ser alguém viciado, escravizado em algum vício, amarrado em algum pecado, que ninguém conhece e ninguém sabe. Mas saiba que Jesus conhece, Ele conhece. Você, muitas vezes, acha que vir na igreja o torna santo, vir na igreja o torna salvo. Há muitas pessoas que vão, e não se escandalize com isso, há muitas pessoas que vão viver a vida toda dentro da igreja e não estão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Não estão vivendo no reino dos céus. Vir à igreja não é sinal de salvação. Se você é daqueles que andam brigando, disseminando discórdia, criticando, julgando, criando mal-estar, divisão, cuidado, cuidado. A igreja, ela, apesar de suas imperfeições, ela continua sendo a igreja de Cristo. Humanos somos, mas
não há justificativa para o erro. Não existe igreja perfeita também. Porque se existir uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar a igreja. Alguém que está fora da igreja por alguma dessas causas, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu não tenho forças para retornar. Ajuda-me. Eu não tenho forças para voltar pelos meus próprios meios. Eu estou desanimado, estou cansado, estou decepcionado. Atrai-me novamente à tua cruz. Toma essa decisão por mim, Deus. Me ajude, porque eu não sou capaz. E deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E aqueles que já estão no caminho, já estão na igreja, ore assim: ajuda-nos, Senhor, a ser trigo bom, a ser sempre uma fonte de inspiração para os outros. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de Jesus. Vamos ter um momento de oração e gostaria que você lembrasse daqueles que estão enfermos, agradecesse pela sua vida, pelo dia, pela semana que você está passando, agradecer pelos seus, pela sua família, pelo seu lar, por tudo que Deus tem feito. Já estamos há tanto tempo vivendo essa pandemia, vivendo essa quarentena, mas o Senhor Deus é tão gracioso que Ele continua nos abençoando, nos dando o alimento de cada dia, o pão nosso, nos dando coberta, nos dando agasalho, nos dando um teto. Então é motivo de nós agradecermos e orarmos por aqueles que estão enfermos, né? Lembramos da irmã Ivani, ela que está enferma. Então, que nós possamos orar pela vida desses queridos e orar pela vida da igreja. Em breve nós vamos voltar, já estamos nos preparando para a volta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Agradecer, Senhor Deus, porque essa palavra tem um ensino muito grande, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser trigos, que possamos dar exemplo de nossas vidas, que possamos ser bênção no teu reino. Abençoe, Senhor Deus, a tua igreja, abençoe cada um que está nos assistindo, que a tua palavra ecoe nos seus corações, Deus. Nos livre, Senhor Deus, do mal, nos livre do perigo, nos livre, Senhor Deus, do vírus, Senhor Deus, dessa enfermidade. Sê, Senhor Deus, com a irmã da irmã Ivani, Deus, em nome de Jesus. Sê com ela, Senhor Deus, que está enferma. Ó Deus Todo-Poderoso, guarde as nossas famílias, guarde, Senhor Deus, cada um que sai para trabalhar, Deus, que o Senhor esteja protegendo. Aqueles que estão no fronte de batalha, Deus, que trabalham nos hospitais, que trabalham nas clínicas, Senhor Deus, que também o Senhor esteja protegendo e guardando. Abençoe a tua igreja, Deus. Nós oramos assim, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Sobre